meu nome é Giovana da Silva e sou estudante de Pedagogia do 8º semestre da Universidade São Judas Tadeu, na Moca. Estudo no período noturno e este trabalho tem como orientadora a professora Cíntia Pichini. Nos vídeos anteriores, nós tratamos a respeito de alguns planos de aula para alguns eixos, para algumas matérias do ensino fundamental. Neste vídeo, nós trataremos dos eixos temáticos da educação infantil. Primeiramente, nós trataremos sobre o perfil do docente da educação infantil. Alguns pontos, É importante lembrar sempre que o perfil do docente da educação infantil exige algumas coisas, algumas características. E para isso, para iniciarmos, uma característica extremamente importante é que o professor da educação infantil tem que ser polivalente. Um professor polivalente é aquele que consegue tratar de todos os eixos temáticos e interligá-los. Por exemplo, o eixo de português, o eixo que trata dos números, o eixo que trata da natureza, enfim, um professor de educação infantil precisa ser polivalente. Além disso, o professor precisa ser um mediador da aprendizagem. O professor de educação infantil necessita perceber que ele é um guia para a construção da aprendizagem dos demais alunos. Ele precisa saber aproveitar os momentos em que as crianças estão sendo cuidadas para que ele possa ensinar, os momentos em que as crianças estão brincando para que ele possa ensinar algo que as crianças tirem proveito como forma de educação e de ensino e aprendizagem nos momentos de brincadeira, nos momentos de leitura, nos momentos de roda, nos momentos de cuidado, nos momentos de autocuidado. Então, o professor ele precisa ter esse feeling para que cada criança e cada momento que elas tenham dentro da escola, na educação infantil, seja de uma grande aprendizagem. Além disso, o professor de educação infantil precisa ter um relacionamento muito bom com a família de cada criança e com a comunidade escolar, uma vez que ainda são crianças e que, obviamente, os pais buscarão informações a respeito do que essa criança está fazendo na escola, de como está sendo, de o que aconteceu. Então, ele precisa ter um relacionamento muito bom para que ele possa abordar questões do dia a dia e questões um pouco mais delicadas que realmente acontecem, como uma briga entre outras crianças, enfim, algumas questões que os pais geralmente se preocupam e procuram saber. Agora nós vamos tratar a respeito dos eixos que norteiam a educação infantil. São eles a linguagem oral e escrita, a matemática, natureza e sociedade, a música, as artes visuais, o movimento. São estes os eixos que norteiam a aprendizagem dentro da educação infantil. Para cada eixo, vou citar uma atividade que muito provavelmente alguns professores já realizem dentro da sala de aula, mas que de fato é muito importante. Para o eixo de linguagem oral e escrita, separei uma atividade que tem como tema Aprendendo o Próprio Nome. Essa atividade irá durar 40 minutos. Os objetivos são: conceitual, reconhecer e identificar as letras do próprio nome; procedimental, utilizar os prendedores com as letras para formar o nome; e atitudinal, praticar a assimilação do nome por meio das letras. O desenvolvimento. Na primeira etapa, o professor vai acolher os alunos com alguma música ou um vídeo a respeito das letras. Será um dos primeiros contatos que esse aluno terá com as letras. E então é muito importante que seja algo bem memorável.
A segunda etapa, o professor formará uma roda com os alunos para que ele explique como acontecerá a atividade. Na terceira etapa, os alunos voltarão para os seus lugares e os professores irão distribuir as placas, algumas plaquinhas com o nome dos alunos e os prendedores com diversas letras. Os alunos deverão assimilar as letras, relacionar as letras dos prendedores com as letras do nome que está na placa. Por exemplo, o nome da aluna é Ana. A professora entregará uma plaquinha com o nome dela, Ana, e várias letras misturadas, obviamente com outras letras que não compõem o nome Ana. Essa aluna terá que procurar as letrinhas que já estão na placa. Então, ela vai realmente relacionar as letras. Então, ela vai procurar a letra igual e prender na plaquinha conforme a ordem que está na placa e conforme o nome dela. Essa é uma atividade muito legal porque é um dos primeiros contatos que o aluno vai ter com as letras, né? E é muito importante que o aluno aprenda a escrever o seu próprio nome. Obviamente, essa é uma das primeiras palavras que o aluno aprende a escrever. Eixo de pensamento lógico-matemático, o tema da aula é números e sistemas numéricos. Essa aula também irá durar 40 minutos. Os objetivos: conceitual, identificar os números no painel. Procedimental, utilizar um palito com a cor correspondente ao número para colocar no painel. Atitudinal, praticar a assimilação dos números. Desenvolvimento da atividade. Na primeira etapa, vai ter a apresentação de uma música que se chama Cantando os Números para o acolhimento da turma. Lembrando que é a turma de educação infantil, então precisa ser algo que chame atenção e de fixação para os alunos. Segunda etapa. Logo depois será feita uma roda de conversa para explicar a atividade. A terceira etapa, os alunos voltarão aos seus lugares para que os professores, educadores entreguem os palitos com as cores correspondentes aos números que estão no painel. A quarta etapa é, diante disso, com o painel fixado na lousa, as educadoras irão falar, por exemplo, levem o palito correspondente ao número 1 ao painel. Somente os alunos que tiverem o palito irão se levantar até o painel e assim por diante. Exemplificando, no painel terá o número 1 vermelho. Então, todos os alunos que têm a cor vermelha no palito vai levar até o painel. No painel tem o número 3 azul. Todos os alunos que têm o palito azul irá levar ao painel. É mais uma brincadeira onde os alunos verão os números e eles poderão fixar a forma dos números na cabeça. O próximo eixo é natureza e sociedade. E para esse eixo, separei uma atividade que também irá durar 40 minutos. E os objetivos são: conceitual, reconhecer a importância da economia da água e a preservação da natureza. Procedimental, observar a área escolar recolhendo os lixos dos locais inapropriados e fechando as torneiras abertas. Atitudinal, ser consciente da necessidade de preservação do meio ambiente e de seus recursos naturais. O desenvolvimento da atividade. Primeira etapa, acolhimento dos alunos com vídeos sobre o meio ambiente. Segunda etapa, roda de conversa para discussão sobre o assunto. Então, o professor irá perguntar para as crianças o que elas pensam e o que elas sabem a respeito do meio ambiente. Terceira etapa, separar as turmas em duas equipes. Quarta etapa, distribuir o mapa que cada equipe deverá percorrer dentro da sala de aula. Quinta etapa, com auxílio, os alunos deverão recolher os lixos do chão, como exemplo, os papéis de bala, observar se existem regiões com água parada, fechar torneiras abertas, encontradas no banheiro e etc. Sexta etapa,
os alunos voltarão para a sala e irão discorrer sobre as atitudes certas a serem tomadas sobre cada situação encontrada. Sétima etapa, as crianças produzirão um desenho e irão expor esse desenho para a turma. Essa atividade é muito, muito, muito legal, porque a professora irá introduzir o tema a respeito da natureza, né, do meio ambiente, e é interessante que o professor fale a respeito da preservação do meio ambiente, dos lixos que não devem ser jogados no chão, da água que deve ser economizada, e com isso ela irá distribuir um mapa para cada grupo. E não necessariamente um mapa difícil de ser seguido, mas um mapa que as crianças consigam olhar e perceber que elas devem passar na cantina, depois passar no refeitório, depois passar no pátio, depois nos banheiros, enfim. E esses grupos os dois grupos irão seguir esse mapa, e durante esse percurso eles vão pegar os papeizinhos de bala, fechar as torneiras, jogar o lixo no lugar certo e etc. Depois disso eles vão voltar, vão discutir, com certeza essa atividade vai render muito, muito, muito assunto, porque as crianças vão adorar. E, por fim, vão fazer um desenho do que chamou a atenção delas, o que elas quiserem a respeito do assunto. É bem interessante. O sexto eixo é o eixo de música. E a atividade é o fazer musical, também dura 40 minutos. Objetivos: conceitual, reconhecer, experimentar e descobrir sons com o corpo. Procedimental, ouvir a si e ao outro. Atitudinal, sentir os movimentos do próprio corpo. O desenvolvimento: roda de conversa com os alunos. Segunda etapa, explicar como funcionará a brincadeira, demonstrando com a música Samba Lelê. Terceira etapa, demonstrar aos alunos os movimentos que serão feitos ao decorrer da música. Por exemplo, 2 palmas seguidas, batidas no joelho. Quarta etapa, explicar a brincadeira de forma lenta para que todos consigam entrar no ritmo. E quinta etapa, aos poucos, os movimentos e ritmos irão acelerando e deixando o que vai deixar a brincadeira bem mais divertida. Então, por exemplo, a música tem 2 palmas, toque na cabeça, toque no ombro, toque na barriga, e aí isso vai ser feito bem devagarinho, para que as crianças possam pegar o jeito, e depois isso vai aumentando conforme o professor vê que as crianças estão pegando, né? E aí isso é muito interessante, porque elas vão ouvir sons diferentes, ouvir som que vem dela, o som que vem de outra criança. O sétimo eixo é o eixo de artes visuais, e a atividade é identidade e autonomia. Também dura 40 minutos. Objetivos: conceitual, identificar a singularidade de cada um. Procedimental, observar as características da diversidade cultural. E atitudinal, aceitar e respeitar as diferenças culturais. Primeira etapa, será feita uma roda para a leitura do livro, que irá introduzir o tema diversidade. Após a leitura, será colocada a música Como é Bom Ser Diferente, para que o aluno consiga relacionar a leitura com a vida real. Terceira etapa, ao término da música, a professora explicará como será a atividade. Cada aluno deverá fazer um desenho de como se vê, podendo ser uma caricatura, pintando com o tom de pele com a cor que preferir. Quarta etapa, as crianças irão colocar suas imagens no fundo da sala, formando um mural, onde cada um poderá observar as suas diferenças e singularidades. Em praticamente todos os planos de aula, nós introduzimos com uma música ou um vídeo para que as crianças sejam acolhidas já no tema, né? E nesse, a música é bem propícia para o tema.
A música é Como é Bom Ser Diferente, e as crianças vão se desenhar da forma que elas se enxergam. Depois disso, elas irão colocar os desenhos atrás, no fundo da sala, e todos poderão ver que existem muitas e muitas diferenças. É importante que o professor aproveite esse momento para mostrar que existem diferenças e aqui, apesar de tantas diferenças, todos têm o mesmo valor e todos são iguais. Por último, o 8º eixo é o movimento. 40 minutos de duração também. O tema é ritmização. Os objetivos: conceitual, reconhecer as partes do corpo; procedimental, produzir um desenho de uma parte do corpo movimentada; e atitudinal, apreciar o desenho dos colegas. Desenvolvimento: será realizada uma roda de conversa para explicação e introdução da atividade. Segunda etapa: cantar a música A Formiguinha, para que as crianças conheçam. Terceira etapa: cantar as músicas com a criança, indicando as partes do corpo que devem ser movimentadas. Quarta etapa: organizar a classe e os alunos em lugares, distribuindo o material para que produzam o desenho. Quinta etapa: as crianças deverão produzir um desenho de movimento feito durante a brincadeira. Sexta etapa: após a produção do desenho, cada criança irá demonstrar novamente o movimento desenhado para outros amigos. E sétima etapa: as crianças produzirão uma explicação com os desenhos. A música a ser cantada é a formiguinha. Então, na música fala que a formiguinha subiu por tal parte do corpo. Então, a criança tem que movimentar e sacudir a parte do corpo em que a formiguinha subiu. Depois que elas cantarem e movimentarem as partes do corpo, elas vão desenhar qual parte do corpo elas movimentaram. O desenho, a parte do corpo é a critério de cada criança. E depois disso, também elas irão expor os desenhos para que as outras crianças vejam. É importante lembrar que a educação infantil requer algo muito lúdico e que o que acontecer dentro da sala de aula, muito provavelmente as crianças lembrarão para o resto da vida. Também é importante ressaltar que muito provavelmente será o primeiro contato que as crianças terão com muitas coisas. E para que esse contato seja de fato guardado na cabeça e na memória de cada criança, precisa ser muito prazeroso e chamar muita atenção delas. É lógico que existem as responsabilidades que o professor deve ensinar a cada aluno, porém, educação infantil é algo que dará a cada criança o prazer de estudar e o prazer de estar dentro da sala de aula. Então, como professores, nós precisamos ressaltar que ali é o lugar onde ela deve estar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!